Você já percebeu como a maioria das pessoas vive com medo? Não é aquele medo óbvio de algo que ameaça a vida, mas um medo mais silencioso, quase invisível, que se esconde atrás de desculpas, de atrasos e de uma constante sensação de não estou pronto ainda. Esse é o medo de falhar. Um medo que não grita, mas que dita cada passo que você dá. E pior, cada passo que você deixa de dar. Eu sei que você quer mais da vida. Mais respeito, mais influência, mais poder sobre o próprio destino, mais liberdade para dizer não ao que não faz sentido e sim ao que realmente importa. E no fundo você sabe que é possível, mas também sabe que algo o mantém preso. Talvez você se convença de que é falta de tempo, ou que ainda precisa aprender mais antes de começar, ou que o momento certo vai chegar. Mas a verdade é que o momento certo não existe. Existe apenas o momento em que você decide enfrentar o risco de errar. Só que para muita gente, esse momento nunca chega. Elas passam a vida tentando evitar a sensação de fracasso, como se fosse uma doença mortal. Só que o fracasso não mata. O que mata é a inércia, é a vida desperdiçada, é o arrependimento de nunca ter tentado. Nietzsche dizia que o homem é algo que deve ser superado. E o que ele queria dizer com isso não era que você deve superar os outros, mas a si mesmo, suas próprias limitações, medos e desculpas. Porque o medo de falhar é, na verdade, medo de se enxergar sem máscaras. Quando você tenta e não consegue, a ilusão que você tinha sobre si mesmo se desfaz. E isso dói. Mas é justamente nessa dor que existe crescimento. A psicologia moderna confirma algo que os estoicos já sabiam há 2000 anos. Nosso cérebro é treinado para evitar a dor, e para ele, dor física é tão real quanto dor emocional. Por isso, quando você pensa em arriscar, em se expor, em tentar algo novo, seu corpo reage como se estivesse diante de um perigo real. A amígdala cerebral dispara sinais de alerta, como se dissesse: pare, isso é arriscado. E você obedece sem perceber que está cedendo ao mesmo mecanismo que impediria um homem das cavernas de sair sozinho à noite. O problema é que hoje os predadores são imaginários. Não há leões esperando para devorá-lo, mas há opiniões, julgamentos, rejeições, e para muita gente isso é tão apavorante quanto a morte. Muita gente diz que quer liberdade, mas não existe liberdade sem coragem. E coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar do medo. Sêneca dizia que a vida é como uma peça de teatro. Não importa o quanto dure, mas quão bem ela é representada. E eu te pergunto, que papel você está representando? É o papel do protagonista, que arrisca e molda a própria história? Ou é o papel do figurante, que está ali apenas para preencher o cenário enquanto outros decidem o rumo da trama? No mundo moderno, o medo de falhar é alimentado todos os dias por um inimigo sutil: a comparação. As redes sociais transformaram cada tela em um palco onde todos parecem ter sucesso, beleza e confiança infinitos. Você vê pessoas viajando, conquistando, sorrindo. E sem perceber, começa a medir sua vida pelo padrão dessas imagens cuidadosamente editadas. É como se todo mundo estivesse vencendo, menos você. Mas o que você não vê são as falhas, as noites de insegurança, as derrotas que ficaram fora da câmera. Você compara os seus bastidores ao palco dos outros, e essa batalha você sempre perderá. Maquiavel dizia que os homens esquecem mais facilmente a morte do pai do que a perda do patrimônio. E se adaptarmos isso aos tempos de hoje, poderemos dizer que as pessoas esquecem mais rápido uma humilhação pública do que a perda de status. O medo de falhar muitas vezes é medo de perder o pouco de reconhecimento que já se tem. Você não quer ser visto como incompetente, não quer manchar a imagem que construiu. Só que essa mesma imagem pode se tornar sua prisão. É como vestir uma armadura tão pesada que você não consegue mais se mover. A neurociência mostra que o cérebro aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Cada vez que você falha, novas conexões neurais são formadas, seu sistema se adapta, seu raciocínio se torna mais afiado.
É como se cada queda fosse um treino para algo maior. Mas isso só acontece se você tiver coragem de se expor. De outro contrário, seu cérebro permanece na zona de conforto e você perde a chance de se tornar mais forte. O estoicismo nos ensina que o que realmente importa não é controlar o resultado, mas controlar sua atitude diante do resultado. Epiteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. O medo de falhar é, no fundo, uma opinião, uma narrativa que você conta a si mesmo sobre o que vai acontecer se as coisas derem errado. É como um filme que você assiste antes mesmo de viver a experiência. Mas esse filme é apenas ficção. A realidade, quase sempre, é menos assustadora do que a sua imaginação. Eu sei que falar é fácil. Sei que quando você está diante de uma decisão importante, pedir um aumento, iniciar um projeto, mudar de cidade, declarar um sentimento, a voz do medo é alta. Ela vai listar todos os motivos para você esperar. Vai lembrar de todas as vezes que algo não deu certo. Vai até usar sua lógica contra você, dizendo que o momento não é ideal. Mas se você olhar para trás, vai perceber que os momentos em que mais cresceu foram justamente aqueles em que se sentiu despreparado. E mesmo assim, foi. O medo de falhar é muitas vezes um medo herdado. Desde cedo, fomos ensinados a valorizar notas altas, prêmios, aprovações. A escola raramente nos ensinou a falhar bem, a tentar de novo sem vergonha. Pelo contrário, o erro era motivo de correção, de comparação, até de punição. Com isso, crescemos associando falha à humilhação. Mas se você olhar para qualquer grande inventor, artista ou líder, verá que eles falharam mais vezes do que acertaram. Thomas Edison dizia que eu não falhei, apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Imagine se ele tivesse desistido na tentativa 1000. No ambiente de trabalho, o medo de falhar se disfarça de profissionalismo. As pessoas evitam inovar, evitam sugerir ideias ousadas, com medo de parecerem ingênuas ou incompetentes. E o resultado é que muitas empresas ficam estagnadas, não porque não tenham talento, mas porque têm medo. Esse medo mata mais projetos do que a falta de recursos. E na vida pessoal, mata mais relacionamentos do que a falta de amor. Porque se você não se arrisca a ser vulnerável, nunca constrói conexões profundas. Platão dizia que a coragem é saber o que não temer. E essa é a chave. Não se trata de viver sem medo, mas de escolher quais medos valem sua atenção. O medo de falhar não vale, porque falhar não é o fim, é parte do processo. É o tijolo bruto que, lapidado, se transforma em sabedoria. E se, em vez de tentar evitar o fracasso, você passasse a colecioná-lo? Não como troféus de derrota, mas como provas de que você viveu de verdade. Cada falha é um mapa que mostra onde você já esteve e até onde está disposto a ir. A vida não é sobre garantir o acerto, mas sobre ter histórias para contar. E, ironicamente, as melhores histórias quase sempre nascem de momentos que, na hora, pareciam desastres. Você já parou para pensar que boa parte do que chamamos de medo de falhar é, na verdade, medo de ser visto de verdade? Jung dizia que aquilo que você mais teme é o que precisa ser encontrado. É desconfortável pensar assim, porque significa que o que você mais evita pode ser exatamente o que vai libertá-lo. Quando fugimos do fracasso, não estamos apenas evitando um resultado ruim, estamos evitando a experiência de encarar nossas limitações. É mais fácil viver numa bolha onde nunca somos testados, onde nossa imagem de competente ou forte permanece intacta. Mas essa segurança é ilusória. Uma vida sem desafios é como um músculo que nunca é usado. Com o tempo, enfraquece. O cérebro humano é projetado para a eficiência, não para a felicidade. Isso significa que ele busca economizar energia, repetir padrões, manter você em terrenos conhecidos. É por isso que o medo de falhar é tão paralisante. Ele está alinhado ao que o cérebro quer, que é evitar risco.
Mas o que o cérebro não entende sem que você o treine é que crescimento e risco andam juntos. Se você nunca se expõe, nunca cria as conexões neurais que expandem sua capacidade de lidar com o inesperado. Os estoicos tinham uma prática chamada premeditatio malorum, que consistia em imaginar o pior que poderia acontecer antes de agir. Mas não era pessimismo, era preparação mental. Sêneca recomendava que, ao imaginar a falha, você se perguntasse: se isso acontecer, eu ainda estarei vivo? Ainda poderei tentar de novo? Na maioria das vezes, a resposta é sim. O medo, então, perde parte da sua força. Hoje, poderíamos aplicar essa prática antes de uma reunião importante, de uma apresentação, de um pedido, de uma mudança de carreira. Visualizar a falha e perceber que ela não destrói tudo é libertador. Mas o mundo moderno não nos incentiva a pensar assim. Vivemos cercados por métricas e validações instantâneas. Quantos likes você recebeu? Quantos seguidores ganhou? Qual foi sua última conquista profissional? Tudo se tornou medido e comparável, e o medo de falhar cresceu proporcionalmente. Porque agora a falha não é só interna, é pública. Antes, errar podia ser um evento privado, conhecido apenas por você e alguns poucos. Hoje, com um clique errado, seu erro pode ser visto por milhares e julgado por todos. Isso faz muita gente escolher não tentar, não falar, não se expor. Maquiavel, que entendia como poucos a natureza humana, dizia que os homens hesitam menos em prejudicar quem se faz amar do que quem se faz temer. Adaptando essa lógica, no jogo moderno, as pessoas temem mais a humilhação pública do que o prejuízo real. Elas deixam de viver por medo do que os outros vão pensar. Mas, no fundo, esses outros estão igualmente presos aos próprios medos. É como uma multidão, onde todos usam máscaras e ninguém tem coragem de tirá-las. E aí vem a armadilha. Quando você deixa o medo de falhar decidir por você, ele não apenas limita o que você faz, ele começa a moldar quem você é. Sua identidade passa a ser a de alguém que evita riscos. E quanto mais tempo você vive assim, mais distante fica da versão de si mesmo que poderia ter sido. Isso é perigoso, porque não é apenas uma perda de oportunidades, mas uma perda de essência. Você começa a acreditar que nasceu para pouco. Nietzsche alertava contra isso quando dizia: torne-se quem você é. Não se trata de buscar uma versão perfeita, mas de se aproximar cada vez mais da sua natureza mais autêntica. E a autenticidade exige exposição. Você não pode descobrir quem é se não se colocar à prova. É como lapidar uma pedra. O formato final só aparece depois que ela passa por cortes e impactos. O mesmo acontece com você. A psicologia chama isso de resiliência, mas eu gosto mais da forma como os estoicos falavam. Eles não viam a resiliência como uma habilidade passiva, de apenas suportar. Para eles, era um ato ativo de moldar-se diante das circunstâncias. É como o fogo que consome o que o alimenta. Marcus Aurelius dizia: o que está no caminho se torna o caminho. Isso significa que a falha não é um desvio, ela faz parte da estrada. Não existe sucesso sem um histórico de tentativas frustradas. Nos relacionamentos, o medo de falhar se disfarça de autoproteção. Quantas vezes você já deixou de dizer o que sentia por medo de ser rejeitado? Quantas vezes preferiu se afastar antes de se envolver demais, para não correr o risco de se machucar? Esse comportamento cria a falsa sensação de segurança, mas rouba a profundidade das experiências. Porque amar é arriscar. É colocar seu coração nas mãos de outra pessoa, sabendo que ela pode deixá-lo cair. E ainda assim, fazer isso. Não porque você quer sofrer, mas porque sabe que o risco é o preço da intensidade. No trabalho, a mesma lógica se aplica. As ideias mais transformadoras nascem de quem não tem medo de propor algo que pode dar errado. Mas o ambiente corporativo costuma punir a falha mais do que premia a ousadia. Isso cria equipes que operam no modo seguro, onde ninguém tenta nada realmente novo. E o resultado é que as empresas se tornam lentas e incapazes de se adaptar.
O mesmo vale para indivíduos. Se você não arrisca, o mundo muda e você fica parado. E aos poucos, fica irrelevante. A neurociência nos mostra que o nosso cérebro libera dopamina não apenas quando alcançamos um objetivo, mas também durante o processo de persegui-lo. Ou seja, a satisfação não está apenas na vitória, mas na jornada. Quando você deixa de agir por medo de falhar, perde essa química natural que o mantém motivado e engajado. Você se priva de um combustível interno que só é liberado quando você está se movendo, tentando, explorando. O medo de falhar é também o medo de perder o controle. Queremos garantir que, se vamos fazer algo, ele terá um bom resultado. Mas o controle total é uma ilusão. Os estoicos entendiam isso profundamente. Eles separavam o que está no nosso controle do que não está. E a verdade é que o resultado nunca está totalmente sob nosso controle. Podemos controlar o esforço, a dedicação, a preparação, mas sempre haverá variáveis externas. Aceitar isso não é se conformar, é se libertar. Porque quando você para de tentar controlar o incontrolável, sobra energia para focar no que realmente importa. Platão dizia que a pior forma de injustiça é fingir ser justo. Adaptando para o tema de hoje, a pior forma de fracasso é fingir que você está vivendo plenamente, quando na verdade está apenas evitando riscos. Essa é a mentira mais perigosa, porque você pode repeti-la por anos e até acreditar nela. Até que um dia, algo, talvez uma perda, talvez um momento de crise, expõe a verdade. E então você percebe que viveu uma vida segura, mas vazia. Eu sei que, nesse momento, você pode estar pensando, mas e se eu tentar e falhar mesmo assim? A resposta é simples. Você vai sobreviver. Vai doer sim. Vai machucar o ego, talvez o bolso, talvez o coração, mas vai sobreviver. E se você aprender com a experiência, vai estar mais forte para a próxima tentativa. Essa é a matemática que pouca gente quer aceitar. O único fracasso definitivo é desistir para sempre. Todo o resto é parte do treino. O medo de falhar cria um ciclo vicioso. Quanto mais você o alimenta, mais ele cresce. Quanto mais ele cresce, mais sua vida encolhe. É como viver em uma casa que a cada ano perde alguns metros quadrados. No início você nem percebe, só evita um cômodo ou outro. Mas com o tempo, os espaços seguros vão ficando menores, até que você se vê preso em um canto, cercado por paredes invisíveis que você mesmo ajudou a construir. O mais assustador, essas paredes não são reais. São projeções criadas por pensamentos repetidos tantas vezes que se tornaram crenças. E como toda crença, podem ser desafiadas. Jung dizia que até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. O medo de falhar muitas vezes vive nesse inconsciente. Você nem percebe que está agindo com base nele. Você diz que não foi a hora certa, que não tinha recursos, que estava esperando uma oportunidade melhor, mas no fundo era medo. E enquanto você não nomeia esse medo, ele continua governando suas escolhas, disfarçado de prudência ou realismo. O primeiro passo para quebrar isso é expor o medo à luz. Olhar para ele e dizer, eu sei que você está aí, mas não vai decidir por mim. Parece simples, mas exige treino. A neurociência mostra que nossos pensamentos criam trilhas neurais. Quanto mais você pensa de determinada forma, mais essa trilha se fortalece. É como um caminho na floresta. Se você passa por ele todos os dias, fica mais fácil percorrê-lo. Se quer mudar, precisa criar novos caminhos, e no começo eles serão difíceis, porque a mata é fechada. É aí que entra a disciplina estoica. Fazer o que precisa ser feito, mesmo que quando é desconfortável. Sêneca ensinava que devemos sofrer mais na imaginação do que na realidade. Ele sabia que a maioria dos nossos medos nunca se concretiza. Quando você pensa em iniciar um negócio, por exemplo, já imagina falência, dívidas, críticas. Quando pensa em mudar de cidade, já vê solidão, arrependimento, dificuldade. Mas na prática, a vida raramente segue esse roteiro trágico que sua mente escreve. Ao mesmo tempo, ela também não garante um final feliz sem esforço. E é por isso que a ação é tão importante. É ela que reescreve o roteiro. No mundo moderno, temos um agravante.
a pressão pela perfeição. Não basta fazer, tem que fazer bem, rápido e com resultados visíveis. Isso sufoca qualquer tentativa. Você sente que precisa estar pronto antes de agir, mas a verdade é que ninguém nunca está totalmente pronto. É a ação que traz preparo, não o contrário. É como aprender a nadar. Você pode estudar técnicas, assistir vídeos, ler livros, mas só vai realmente aprender quando entrar na água. E aí está uma armadilha sutil. Quando você espera sentir-se pronto para agir, na verdade está esperando o medo desaparecer. Só que ele nunca desaparece por completo. Ele apenas muda de intensidade à medida que você avança. A coragem não vem antes, ela nasce no meio do caminho. É por isso que tanta gente passa anos sonhando com uma mudança, mas nunca dá o primeiro passo. Maquiavel, apesar de muitas vezes ser lembrado como frio e calculista, entendia algo fundamental sobre a ação. Ele sabia que a indecisão pode ser mais perigosa que a decisão errada. Porque enquanto você hesita, as circunstâncias mudam, as oportunidades desaparecem e outros agem no seu lugar. A vida não espera. O medo de falhar também afeta a forma como você se vê. Cada vez que você evita agir, confirma para si mesmo que não é capaz. É como se, inconscientemente, você estivesse colecionando provas contra a sua própria confiança. Com o tempo, isso vira um peso tão grande que você nem tenta mais, porque já sabe que não vai conseguir. É aí que a filosofia estoica pode salvar você. Ela ensina que o valor de um homem não está no resultado, mas na disposição de enfrentar o que a vida coloca à frente. Platão dizia que o começo é a parte mais importante do trabalho, e isso continua sendo verdade. Não importa se você vai falhar depois, começar já é uma vitória sobre a inércia. É um ato de rebeldia contra o medo. É dizer para si mesmo que sua vida não será decidida por fantasmas. Agora, imagine como seria viver sem esse medo. Imagine acordar de manhã e saber que você vai tentar o que realmente quer, sem ficar se preocupando se vai dar errado. Imagine conversar com quem você admira, lançar o projeto que você sonha, fazer a mudança que você adia há anos, não porque você tem garantia de sucesso, mas porque sabe que, mesmo que falhe, vai aprender, crescer e tentar de novo. Essa liberdade é o que muitos chamam de coragem, e ela está disponível para você. A psicologia mostra que a exposição gradual ao que nos assusta diminui a intensidade do medo. Isso significa que você não precisa dar saltos gigantes no começo. Pode começar pequeno, dizer o que pensa numa reunião, tentar uma habilidade nova, iniciar uma conversa difícil. Cada pequeno ato é como uma microvitória que reprograma seu cérebro para entender que falhar não mata e que muitas vezes é até útil. Nietzsche dizia: aquele que tem um porquê suporta qualquer como. Quando o seu motivo é forte o suficiente, o medo de falhar perde força. É como estar num barco no meio de uma tempestade. Se você sabe que o destino vale a pena, continua remando, mesmo molhado, cansado e com medo. Sem um propósito claro, qualquer onda parece grande demais. Por isso, antes de enfrentar o medo, é preciso definir o que é importante para você. Não para agradar os outros, mas para viver de acordo com seus próprios valores. E aqui entra talvez a lição mais profunda do estoicismo. A autoridade verdadeira não vem de aparência, de voz alta, de status ou de seguidores. Ela vem de coerência interna. Quando você vive de acordo com seus princípios, não precisa provar nada para ninguém. Não precisa justificar suas ações, porque elas são reflexo daquilo que você acredita. Esse tipo de autoridade não depende de aplausos, e por isso mesmo é indestrutível. Se você quer vencer o medo de falhar, pare de vê-lo como inimigo e comece a vê-lo como mestre. Ele mostra onde está o próximo passo da sua evolução. Cada vez que você sente medo, é sinal de que está diante de algo que pode expandir quem você é. Fugir dele é fugir do seu próprio crescimento. Então, a pergunta que fica é: você vai passar mais quantos anos esperando sentir-se pronto? Vai deixar que o medo continue decidindo por você? Ou vai escolher agir, mesmo tremendo, mesmo sem garantias? Eu não posso prometer que vai ser fácil. Não posso dizer que você não vai falhar. Mas posso garantir uma coisa: se você agir,
A cada tentativa vai se sentir mais vivo. E no fim, é isso que importa. Porque, como disse Sêneca, não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito. E perder tempo por medo é o maior desperdício de todos. A vida é curta demais para ser vivida dentro de uma caixa de segurança. Então, abra a porta, mesmo que do outro lado haja riscos, porque é lá que está tudo que vale a pena. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe sobre o medo de falhar. Ele não é apenas um sentimento, ele é também um hábito. E como todo hábito, pode ser reforçado ou enfraquecido. Cada vez que você cede a ele, reforça o padrão. Cada vez que o enfrenta, ainda que de forma tímida, enfraquece seu poder. É como treinar um músculo, e nesse caso, o músculo é a coragem. Pense nas pessoas que você admira, vivas ou já históricas. Elas não chegaram onde estão porque nunca sentiram medo. Pelo contrário, em muitos casos, sentiram medo maior que o seu. Mas elas decidiram que o medo não seria o fator decisivo. O medo estava lá, mas a ação também. E é aí que está a diferença. Entre quem realiza e quem apenas sonha, quase sempre existe uma única separação: a disposição de tentar, mesmo sem garantias. Jung falava muito sobre individuação, o processo de se tornar quem realmente se é. Esse caminho é impossível sem enfrentar o medo de falhar, porque ele exige que você abandone identidades que já não servem, mas que são confortáveis. É como deixar uma casa antiga e segura para viver em um lugar novo e incerto. O velho é conhecido, mas limitado. O novo é arriscado, mas expansivo. E você precisa escolher entre segurança e crescimento. A neurociência confirma que o cérebro humano é moldado pela novidade. Quando você se expõe a situações desafiadoras, ativa regiões ligadas à criatividade, resolução de problemas e memória de longo prazo. Mas quando evita riscos, essas regiões entram em modo de economia e você começa a operar no piloto automático. É por isso que tanta gente diz que o tempo está passando rápido. Não é o tempo, é a falta de experiências novas que faz os dias parecerem iguais. O medo de falhar rouba essa novidade da sua vida. E talvez o mais irônico seja que, mesmo evitando falhar, você não evita sofrer. Você apenas troca um sofrimento imediato e breve, o da tentativa frustrada, por um sofrimento longo e silencioso, o do arrependimento. A psicologia mostra que, no fim da vida, as pessoas se arrependem mais do que não fizeram do que dos erros que cometeram. Porque o erro, com o tempo, se transforma em história. Mas o que você nunca tentou permanece como um "e se" que ecoa para sempre. Os estoicos tinham clareza de que a vida é incerta. Para eles, o fracasso não era um obstáculo, mas um componente inevitável de qualquer jornada significativa. E se é inevitável, a escolha lógica é fazer dele um aliado, usá-lo como sinal de que você está avançando. Marcos Aurelius via os obstáculos como matéria-prima para o crescimento. Imagine pensar assim todos os dias. Se isso me atrapalha, é porque tem algo para eu aprender. Esse mindset muda tudo. Mas existe outro inimigo disfarçado que alimenta o medo: a necessidade de aprovação. Enquanto o seu valor estiver nas mãos dos outros, qualquer falha parecerá uma ameaça ao seu próprio ser. Você vai se segurar, vai tentar agradar, vai moldar suas ações para evitar críticas, e assim viverá para proteger uma imagem, não para viver uma vida. Quando você se liberta dessa necessidade, o medo perde metade da sua força. Nietzsche, que nunca foi um defensor de vidas mornas, escreveu que aquele que tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Se o seu porquê for claro, o medo se torna um detalhe. Sim, ele estará lá, mas não será o protagonista. Seu papel passa a ser apenas de avisar que você está saindo da zona de conforto. E nesse caso, o aviso é bom. Significa que você está vivo, que está se expandindo. Você pode começar agora. Não precisa esperar grandes mudanças. Escolha uma área da sua vida onde o medo de falhar tem te paralisado. Pode ser algo profissional, pessoal ou criativo. E dê um passo. Não um salto arriscado,
mas um passo concreto. O bastante para enviar um sinal claro para você mesmo. Eu não sou escravo desse medo. Repita isso até se tornar natural. Vai chegar um ponto em que enfrentar o medo será quase um reflexo, não um esforço. Platão dizia que a coragem é saber o que não temer. O fracasso, na maioria das vezes, não é algo que mereça ser temido. O que deveria nos assustar é viver sem ter realmente vivido. É olhar para trás e perceber que a maior parte da nossa história foi escrita com a tinta da cautela excessiva. Se você decidir agir agora, vai descobrir algo curioso. Muitas das falhas que você tanto temia não vão acontecer. E quando acontecerem, serão muito menos dolorosas do que você imaginava. Você vai perceber que o medo é um mestre exagerado, que fala mais alto do que a realidade. E quando entender isso, vai sentir algo raro: liberdade. E é aqui que voltamos à essência de tudo. A autoridade verdadeira, aquela que ninguém pode tirar, vem de enfrentar a si mesmo. Não é sobre ter razão o tempo todo, nem sobre evitar erros. É sobre viver de acordo com aquilo que você acredita, mesmo quando o mundo inteiro acha que vai dar errado. Porque no fim, a vida respeita quem se arrisca. E quando você começa a se mover, descobre que o próprio ato de tentar já é uma vitória. Então, se existe algo que você vem adiando porque tem medo de falhar, aqui está seu convite. Faça. Não amanhã. Não quando sentir-se pronto. Agora. Porque o tempo não volta. E como dizia Sêneca, enquanto adiamos, a vida passa.